E que a paz e o amor de nosso Divino Mestre Jesus estejam conosco hoje, agora e sempre. Olá, pessoal. Vamos a um novo e breve estudo do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e pondo as mãos sobre elas, as abençoava. Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. O que é pureza de coração? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A pureza de coração exclui também todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza e humildade. Somente um espírito que chegou à perfeição como Jesus poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para os seres humanos que se assemelham a elas. Nos primeiros anos na vida corpórea, o espírito recém-reencarnado é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Na infância, a criança tem tudo para conhecer. Ela é ingênua, vive sem maldade e é naturalmente feliz e frágil. Ela é a promessa do amanhã. A criança sente-se protegida em seu lar e confia nos pais. Jesus quer que nos entreguemos a Ele, que sigamos seus ensinamentos, confiando plenamente em suas palavras, a exemplo das crianças que confiam e se entregam à proteção de seus pais. O espírito recém-reencarnado aqui na Terra reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Um espírito puro de coração é também pobre de espírito, humilde, não orgulhoso e não egoísta, por consequência. Mas por que a criança não se lembra de suas vivências de reencarnações anteriores? Estando o espírito na erraticidade, isto é, no intervalo entre uma e outra encarnação e prestes a se reencarnar novamente, esse espírito passa pouco a pouco por um processo de perda da consciência de si mesmo. Durante um certo período, esse espírito permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso a bondade divina o faz esquecer tudo que lhe possa servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reagirá sobre ele através da sua intuição, que conservará das experiências adquiridas nas encarnações passadas. Desse modo, o espírito renascerá para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte. A partir do nascimento, com uma nova consciência terrena, suas ideias retomarão gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. E pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança pura e inocente, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter,
estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, a criança é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazer essa criança progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito revestirá, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. É essa roupagem da inocência que Jesus quer que tenhamos, e nós a vestiremos gradativamente até completá-la em definitivo ao final de nossa caminhada evolutiva, tudo dependendo do nosso esforço, da nossa perseverança. Mas perguntamos, a quem Jesus dirigiu a frase "Vinde a mim, as criancinhas"? As instruções dos Espíritos contidas no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo mostram-nos que a frase "Vinde a mim, os pequeninos" é dirigida às almas que estão na infância intelectual, bem como aos fracos, aos escravos, aos viciosos que ainda circulam nos planos inferiores. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança de uma criança. Assim, Jesus submetia as almas à sua carinhosa e misteriosa autoridade. Jesus tem o alimento que fortifica os fracos, os ignorantes, os débeis, os tímidos, os sofredores, os aflitos, os infelizes e os homens de boa vontade. Jesus ilumina e dá a cada um o grande remédio para os males da vida, revelando a todos o segredo da cura de suas feridas. Esse grande segredo revelado por Jesus é o amor e a caridade. Jesus quer que, confiantes, digamos a todos os instantes que se faça a vontade do Pai Celestial e não a nossa. Jesus quer que o amor divino não se amorteça em nossas almas e que incessantemente curvemo-nos diante de Deus com nossa prece de gratidão pelas oportunidades de crescimento moral e espiritual que nos estão sendo dadas a cada dia de nossas vidas. Se tivermos amor, veremos desaparecer tudo que possa manchar a pureza de nossas almas. Devemos cultivar a humildade cristã em nossa caminhada, que promete ser longa. E podemos começar agora a busca pela pureza de nossos corações, conversando de forma construtiva com nossos semelhantes, sem críticas, sem agressões e sem humilhações de qualquer natureza, e perdoando e não se impondo ao próximo, amando sem condicionamentos. Não se adquire a pureza de coração rapidamente. Essa virtude se desenvolve acompanhando a nossa evolução espiritual no decorrer de nossas várias e futuras existências, que ocorrerão no planeta Terra ou em outras moradas de nosso Pai Celestial. Antecipemos o reino de Deus em nós, fazendo o bem ao próximo, amando-nos incondicionalmente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, com a graça do Criador.